Para nós iniciarmos a apresentação do primeiro meio de comunicação de Teodoro Sampaio, que é o telégrafo por fio, eu tenho que contar um pouco da minha chegada na região. Eu cheguei a Teodoro Sampaio em 1960. Eu vim substituir a pessoa encarregada da estação quando a ferrovia estava em construção. Muitos falam que a inauguração da ferrovia foi em 1960, mas na verdade não foi, porque em 1960, na data de 3 de outubro, foi a eleição de presidente. Eu era menor de idade e não votava, então a ferrovia lançou mão da minha pessoa para vir para Teodoro Sampaio. E eu me sinto assim muito frustrado, muito decepcionado, muito entristecido quando eu chego perto de uma ferrovia, porque essa retrocedeu. Aliás, extinguiram a ferrovia. O primeiro telégrafo de Teodoro Sampaio foi criado em 1840, esse telégrafo. E ele só foi extinto em 1978. 78, 80 foi extinto de todas as ferrovias. Vejam que ele teve uma duração, ele permaneceu por 140 anos. Né? Mas muitos perguntam assim, daí depois de 140 anos, então criaram outro? Não. 1876 já criava-se o telefone. Na verdade, o telefone veio por acaso. O Grambel e um dos seus assessores faziam um teste de melhoria desse telégrafo. E numa das experiências, numa das pesquisas, ouviu-se de um lado a outro lado, de extremo a extremo, e Grambel falava, o outro ouviu lá. Aí falou, esse pio está passando vazio. Aí criou-se o telefone. Mais adiante, em 1891, 92, foi descoberto as ondas eletromagnéticas, já tivemos a telegrafia por fio, principalmente no navios, né? O próprio computador, tudo tem um fundamento que é do código Morse. Você pegar até no celular nós temos transmissões aí em código Morse. Eu tenho meu celular e ele quando chama, ele já me dá em código Morse o telefone. O que é um telegrama? Muitos aqui não sabem porque ele não é mais usado. O telegrama era uma forma de eu mandar a minha comunicação para uma outra pessoa distante via ferrovia. Era o único meio de comunicação. Eu queria mandar um telegrama para minha mãe no Rio de Janeiro. Mandava para a ferrovia, só que não mandava direto para o Rio. Como que trafegava esse telegrama em Teodoro Sampaio? Ele ia para Presidente Prudente. Presidente Prudente captava, recebia. Lá entregava para um outro setor que era o rádio. O rádio ia direto para São Paulo. São Paulo entregava para o Correio retransmitia por teletipo, que já tinha, para o Rio de Janeiro. Essas baldeações, essas estações coletoras, tinham uma demora. Ficava 2 horas em Prudente, 2 em São Paulo, 2 no Correio. Como não tinha outro meio de comunicação, até a polícia usava o meio da ferrovia. Eu atendia, às vezes, o delegado, fala, roubaram aí uma casa aí, você pode avisar a estação de lá e a estação de lá, que o cidadão é mais ou menos assim, aí descrevia as características, né? Então tudo era assim difícil, né? Mas era que tinha, era o top de linha também, daquela atualidade, né? O comércio se comunicava por telegrama. Os bancos das cidades como Prudente se comunicavam por telegrama. Todo o movimento bancário ia via telegrama. Eu lembro muito bem que o Bradesco à tarde levava as ordens de pagamento. Era um telegrama assim. Bradesco, Crato, Ceará. OP, quer dizer, ordem de pagamento, número tal, favorecido, Maria Ferreira de Andrade, por conta de José Francisco de Oliveira, valor tantos mil. Chave, essa chave era o segredo, era a senha. Chave número tal. Quando batia essa chave, eles pagavam lá. Porque o Brasil é muito pobre de história. E o que aconteceu com esses equipamentos? Não só isso aí de ferrovia, mas outros. Colocaram no monte lá,
é madeira, jogaram álcool e botaram fogo, né? Ao invés de colocar para a prefeitura expor, né, para toda a população, para saber como foram os anos lá atrás, né? Mas, infelizmente, em qualquer área do nosso país é assim. Pobre em guardar a história. E a história deve ser guardada porque isso é a riqueza cultural, né? A polícia tinha rádio em Prudente, tinha rádio em Assis, Botucatu, Sorocaba, umas 5 cidades. O resto era a ferrovia que fazia. A ferrovia era 95% responsável por toda a comunicação. A morte de John Kennedy. John Kennedy foi assassinado em novembro de 63. E quando eu recebi essa notícia, né, a notícia que abalou o mundo, e eu estava recebendo, o jornalista falou, mas isso é sério? Eu falei, é sério, né? Eu estava recebendo. O Dari, mas posso dar essa notícia? Eu falei, pode dar notícia. Mataram John Kennedy, né? O primeiro-ministro soviético, Nikita Khrushchev, porque todas as edições vinham o nome deles, né? Era Moscou urgente, o primeiro-ministro Nikita Khrushchev ameaça invadir os Estados Unidos caso o presidente John Kennedy não se retrate de suas declarações na comunidade europeia. Vaticano urgente, né? Entra no 17º dia o estado de coma de sua santidade, né? Do lado de fora, na Praça São Pedro, os fiéis oram por sua santidade. Mas porque é uma história viva, quem está contando é que viveu, né? Ninguém falou para mim, eu estive aqui, né, na ocasião. Então, 1840, cria-se o Telégrafo, com 1870 e pouco, já coloca os cabos submarinos que ligavam os países, não todos, mas principalmente a América do Norte e Europa. Depois, em 76, o telefone, 92 descobre-se as ondas eletromagnéticas, que é o rádio. 1900, 1901, já os navios já estavam usando esse equipamento. 1920, os aviões já tinham a radiotelegrafia. A grande evolução das telecomunicações no Brasil foi a partir de 1965. Até 65, o telefone, se você fosse ligar para São Paulo, você tinha que ir cedo no telefone para pedir ligação. Ela falou, olha, volta às 4 horas da tarde, que é sua vez. A fita gravada da morte de John Kennedy, né, presidente dos Estados Unidos, 1963. Vamos bater só um trechinho. Ela foi, do jeito que veio em código Morse, nós fizemos uma melhoria. A nova tecnologia de hoje já sai por escrito, né? São duas coisas que não podem acabar, viu? Tem de ser guardado num caso de emergência. Uma não conseguiu substituir, que é o martelo, e a outra a telegrafia. Em nome do pessoal da ADM, agradecemos o apoio dos professores pelo incentivo. Obrigado pela mensagem. Pessoal, muito obrigado. Vocês não imaginem, não mensuram como que eu estou emocionalmente de estar em Teodoro Sampaio e receber de vocês esse carinho. Eu falei sobre telecomunicações, me senti muito à vontade, porque meus amigos que eram testemunha morreram, né? Samuel Morse morreu, Grambel morreu, Marconi morreu, o Tomás Edson da Luz morreu, só fiquei eu, ninguém pode desmentir, né? Então, vamos acreditar que o Dari está falando, né?